Vamos falar um pouco do Leão também. O Leão que triplex Chamba, inclusive deu uma entrevista. Chamba que muita gente até pensava que ele não ia jogar contra o Internacional, mas ele retornou e agora pode novamente pintar aquela dupla que deu certo na zaga do Clube do Remo. E eu peço novamente, aqui a internet voltou, eu peço desculpa aos amigos internautas, nós estamos com um probleminha, estamos tentando solucionar. Não larga nós não, tá? Não abandona não. Vai lá, atualiza e volta, que as notícias estão cantando aqui. E pega, vai para 98.9 também, pega o radinho aí e bora ouvir a gente. Sim, como é que vocês veem essa dupla, tá? Que pode novamente retornar, Chamba e Marlon. Olha, Bed, eu vejo como a única possibilidade restante, né? A não ser que o Matheus Felipe tenha a condição de jogo novamente. A gente não sabe aí a condição do atleta, né? Se ele já está totalmente aí recuperado, teve desgaste, aí um problema físico, ficou de fora do jogo contra o Internacional. E o Marlon está de volta, né? Depois de cumprir suspensão contra o Internacional. Acredito que é a melhor opção que o Remo vai ter disponível, né, para esse jogo contra aí a equipe do Fluminense, que vai vir cansada depois de enfrentar pênaltis pela Copa Libertadores. Jogo muito complicado lá na Argentina, mas ainda assim é um elenco que mostra até um pouco mais de profundidade, né? A ver essa questão física que a gente estava até colocando aqui mais cedo, Beth, como um fator muito importante para o jogo de hoje, né? A gente estava com a estatística hoje, mais cedo, com o destaque do Remo, de que os azulinos têm 4 jogos, tem 4 partidas, o Remo buscando ou gols de empate ou gols de vitória nos acréscimos do segundo tempo, né? E o Luizinho estava até pontuando que isso também é graças à preparação física do Remo, né? Que consegue correr e suportar, aí ficar vivo na partida até conseguir buscar esses resultados, né? Porque é algo que chama bastante atenção. Repito, o Remo é o time que mais marcou gols nos acréscimos do segundo tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Os touros são 4, tá junto com o Bahia nessa estatística na liderança, Pede. Tá aí, portanto, a opinião do Vanderlei. E você, Isis, como enxerga esse retorno Chamba e Marlon? Eles deram certo, deram uma equacionada até certo ponto. Eu acho que era a grande deficiência do Remo, era aquela bola aérea. E eles conseguiram, né, com muita luta, não melhorou totalmente, mas que deu assim um alento ao torcedor, ver que a zaga deu uma melhorada. Exatamente. Paulo, a gente começou o programa falando do que deve passar na cabeça do torcedor, e no Clube do Remo eu acho que agora são cálculos, né? Olhar para cima da tabela, ver os próximos desafios, e eu acho que uma parte muito deficiente do Clube do Remo era justamente, né, ali a defesa. A volta do Chamba traz uma nova perspectiva, não só para o torcedor, mas também para a equipe. Ele fez muita falta nos jogos que esteve ausente, a gente falou um pouco dessa volta dele, a recuperação dele ainda, que pode ser muito parecida com a do Bueno, né? Voltando, pegando o ritmo de jogo, como o João Vanderlei falou, né? É um Internacional que vem cansado de uma competição, e a gente sabe que isso interfere diretamente, né, no desempenho do Brasileirão, que pode ser que o Fluminense venha um pouco mais cansado, um pouco mais desorganizado por conta da bateria de jogos, e esse é o momento importante do Clube do Remo ter um desempenho diferente, né? Não ser esse time que marca no final e tenta reverter ali a sua situação, mas quem sabe garantir uma vitória, né, e fazer uma sequência que é importante para respirar aliviado na competição, até porque foi no jogo contra o Fluminense que o Remo, no primeiro turno, que o Remo volta à zona de rebaixamento, e desde então não saiu de lá, e pode ser a grande recuperação, talvez o fim de um ciclo aí para o Clube do Remo. Bora falar com o Luizinho, que está com a gente aí na audiência? Bora, Luizinho! Alô, Luizinho! E aí, Paulo Fernando, Izzy, João, Yuri, todo mundo que está assistindo a gente também aqui na Liberão Mais. Olha, estou aqui no Rio de Janeiro, tá? Cidade maravilhosa, local onde vai acontecer a partida do Clube do Remo diante da equipe do Fluminense no Maracanã. Amanhã a gente troca, tá? O Rodolfo, que está em Buenos Aires, vem para cá para o Rio.
eu vou para São Paulo para acompanhar o Paysandu, mas desde já a gente está acompanhando o clima do Rio de Janeiro para essa partida do Remo diante da equipe do Fluminense, trazendo uma informação nova aqui, 14 mil ingressos já foram vendidos para a torcida do Flu para acompanhar essa partida contra o Leão. Eu tenho certeza que a torcida do Remo também vai comparecer em peso, isso aí é um fator muito importante. Ontem a gente viu a torcida do Cruzeiro lotando o setor visitante diante do Flamengo lá na Libertadores, e isso deve acontecer também nessa partida do Campeonato Brasileiro do Remo diante da equipe do Fluminense. Vocês estão falando aí em relação à dupla de zaga, eu acredito muito que dupla de zaga, Obed, é entrosamento, e eu tenho certeza que não tem dupla de zaga mais entrosada nesse Remo do que Marlon e Tchamba. Tem Marlon e o Matheus Felipe, que também estão fazendo um grande campeonato, mas isso que você falou faz toda a diferença, que é a atuação do Remo nas jogadas aéreas defensivas. Teve aquele jogo contra o Bragantino, aquele 4-2, em que o Remo vacilou, tomou 2 ou 3 gols, não lembro, de jogadas aéreas nessa ocasião, mas depois disso, talvez o Remo tenha preenchido uma lacuna que precisava preencher. E apesar do Tchamba não ter ido tão bem na partida diante do Inter, na minha opinião, tomou algumas decisões erradas, isso é completamente normal, porque perdeu o ritmo de jogo por conta da recuperação da lesão. Tchamba e Marlon segue sendo a melhor dupla de zaga para o Remo, na minha opinião. O Matheus Felipe está jogando bem, está pedindo passagem, e caso algum desses dois vacilar, tem o Matheus Felipe ali pronto para pegar essa vaga, e que bom que tem, porque o Remo precisa ter opções para seguir trabalhando, né, Bed? Sem dúvida. E vocês conseguem enxergar que esse jogo é mais difícil, a pergunta do internauta, do que foi o jogo contra o Inter? Ou a gente pode dizer que está no mesmo nível? Não, vai ser muito mais difícil do que o jogo contra o Inter. Até porque o Fluminense, mesmo depois que demitiu, né, o seu treinador, o Marcão, que é o interino, auxiliar permanente lá do Fluminense, tem aí desempenhado alguns bons resultados, né? Conseguiu vencer o Palmeiras no Maracanã, conseguiu avançar de fase na Libertadores, mesmo tendo muito trabalho, né? Teve a volta aí do Thiago Silva, teve também os retornos do Serna e também do Paulo Henrique Ganso, que está jogando bem também aí esses últimos jogos, né? Então, o Ganso, que inclusive voltou a ser titular com o Marcão, e essa resposta acabou vindo em campo, né? A resposta a esse retorno, né? O Ganso teve um papel fundamental nas atuações nas duas partidas sob o comando do interino. O atacante colombiano, no caso o Serna, também voltou a ser decisivo em momentos de dificuldade. Foi dele o gol de empate contra o Palmeiras, e o que também colocou o Fluminense na frente contra o Rivadavia lá na Argentina, né? E o trabalho da recuperação promovido pelo Marcão, ele vai além disso, né? Então, tem aí o retorno do René, aquele mesmo que jogava no Flamengo, agora é titular no lugar do Guilherme Arana. Então, acredito que o maior fator dificultador para o Fluminense possa ser a questão física. Não acredito que o Fluminense vai poupar muitos jogadores, até porque não tem motivo para isso, né? Até porque a gente for olhar a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai olhar e o Fluminense brigando por uma vaga direta na Copa Libertadores, né? E precisa manter a vantagem em cima do Cruzeiro, que hoje é de 2 pontos. Uma arma nuclear, um míssil direto de Niterói agora. Torcedor apaixonado, terra do meu irmão caçula, do bicolor estadual. E ele diz aqui: eu conheço o Fluminense, vai ser fácil, já estão dando os 3 pontos certos. Sai desse bicolor chamado professor Marco Antônio Frota. Que isso, hein, Luizinho? Que paixão é essa? Que situação, hein? Olha, o torcedor do Fluminense, depois do jogo, diante do Rivadavia, está muito confiante para essa partida. A confiança do torcedor, na verdade, do Fluminense, é muito por conta do trabalho que o Marcão está desenvolvendo, né, Obed? E tudo indica que ele deve ficar até o final do ano e depois fazer uma junta, entre aspas, com outros ex-jogadores do Fluminense. Tem o Thiago Silva e o próprio Fred envolvidos nessa situação aí, mas eu tenho uma opinião de que se tem alguém que conhece o elenco, um elenco de um clube, mais do que o treinador, é o auxiliar permanente, porque o auxiliar permanente, independente de idas e vindas de treinador, ele está ali acompanhando a rotina da equipe. Talvez ele seja, inclusive, o que mais tem comunicação com eles, mais comunicação. E ele tem o time dele, hein, Luizinho? Clube, né?
E ele tem o time dele na cabeça. Exatamente, justamente por conta disso, a volta do Ganso, ele ganha também algo que foi muito preponderante para a saída do Zubeldia, que foram as lesões que o Fluminense teve durante esses jogos, né? Tem o Serna de volta, que é um jogador muito decisivo na equipe do Flu. Então, o panorama está melhorando para o time do Fluminense, tentando galgar essa vaga aí no G4, quem sabe não encostar ali no Palmeiras e no Flamengo. Só que por outro lado tem o Remo, que também ganhou muita moral depois desse empate diante do Inter, mostrou ser um visitante indigesto, mostrou que é um time muito diferente daquela derrota por 2-0 para o próprio Fluminense do Mangueirão. Então eu acredito que deve ser um dos grandes jogos aí do Remo, contra um dos adversários mais difíceis do campeonato, mas acredito que o Remo vai saber dar conta do recado. Olha só, ainda tem outra coisa, né, que é importante pontuar também. O Fluminense não vai contratar aí um treinador tão cedo, mas tem 2 treinadores o Fluminense. Além do Marcão, inclusive está sendo bastante destacada a atuação do Thiago Silva, tá? O Thiago Silva, que é um cara que, para quem conhece, né, é um cara obcecado por tática. E ele tem um baita de um profissional. Ele tem intenção de se tornar um treinador futuramente. Então ele é um cara que, se tiver em campo, vai saber fazer ajustes na equipe durante a partida, durante as paradas técnicas, como por exemplo está acontecendo na Libertadores. É um cara que fala ali junto com o Marcão, e quando sai do jogo ele vira ali um segundo treinador de verdade. Fica ali o Marcão e o Thiago Silva. O Thiago Silva tem muito conhecimento tático. A gente vê o respeito que a comissão técnica tem por ele, né? Porque de fato ele é um cara com muito conhecimento de causa e tem um respeito da comissão técnica para fazer esse auxílio. Eu me atrevo a dizer o seguinte, para mim o Thiago Silva é para ver como o brasileiro não respeita seus ídolos. Se o Thiago Silva fosse italiano e jogasse na zaga da Itália, era um Baresi. E o cara... Mas aí, se ele jogasse na Itália, ele não teria pego de 7-1, né, Bet? Mas ele não pegou, ele não jogou. No jogo do 7-1 ele não estava. Né? Verdade. Não, sabe por que eu estou dizendo isso, Luizinho? Porque ele foi dado como... Não dá mais pro Thiago. Vamos botar um zagueiro que enfrenta o Haaland toda semana na Premier League. O Haaland riu da cara dele na Premier League, riu contra o Brasil. E o Thiago Silva deve ter achado graça na casa dele, assistindo o jogo. E ele é um cara que conhece muito e que tem que ter o respeito de todo mundo. E vai fazer parte, eu acredito que a volta do Thiago Silva pro Fluminense, João, eu acredito que essa volta dele pro Fluminense agora para jogar essa reta final de temporada é justamente para que ele siga na comissão técnica do clube. Algo me diz, isso não é informação, tá? Mas eu acredito que tem muito a ver com esse aprendizado que o Thiago precisa ter para seguir essa nova carreira, João. Pois é, né? E o Thiago Silva, ele tem tudo para fazer parte de uma geração aí de treinadores brasileiros que passaram pelo futebol europeu e que vão ter aí uma experiência até para treinar grandes clubes da Europa, né? A gente já está vendo o Felipe Luiz, já está no Mônaco, já está no Campeonato Francês. O Thiago Silva também já vai daqui a pouco iniciar a sua carreira. Tem outros treinadores também, né, que estão vindo aí. O Thiago Motta também está lá na Itália, ex-meio-campista, né, ítalo brasileiro, já foi campeão também diversas vezes lá na Europa. Então, cara, a gente vê aí se formar um cenário onde a gente vai estar ocupando ali o mesmo patamar de números de técnicos fora do Brasil que os argentinos também têm, né? Porque, no caso, a barreira da língua não vai ser um dificultador, porque esses caras são muito rodados. A gente vê, os argentinos, eles têm uma maior facilidade pelo idioma, que é o espanhol. Então eles têm essa facilidade. E os brasileiros que estão jogando na Europa, estão melhorando, estão aprendendo novos idiomas, podem abrir esse caminho.